Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Boa noite. Artigo 65. Habitação e urbanismo. 1. Todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade familiar. 2. Para assegurar o direito à habitação, incumbe ao Estado programar e executar uma política de habitação inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de equipamentos sociais. Promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais. Estimular a construção privada com subordinação ao interesse geral e ao acesso à habitação própria ou arrendada. 3. Incentivar e apoiar as iniciativas das comunidades locais e das populações, com o objetivo de resolver respectivos problemas habitacionais e fomentar a criação de cooperativas de habitação e de autoconstrução. O Estado adotará uma política tendente a estabelecer um sistema de renda compatível com o rendimento familiar e de acesso à habitação própria. O Estado e as regiões autónomas e as autarquias locais definem as regras de ocupação, o uso e transformação dos solos urbanos, designadamente através de instrumentos de planeamento do quadro das leis respeitantes ao ordenamento do território e ao urbanismo e procedem à expropriação dos solos que se revelem necessários à satisfação de fins de utilidade pública e urbanística. É garantida a participação dos interessados na elaboração dos instrumentos de planeamento urbanístico e de quaisquer outros instrumentos de planeamento físico do território. E o povo? O povo é despejado e dorme em tendas e sofre. Eu sou João Carlos Dias e isto é o povo a falar. Hoje com Luís de Castro. Luís, este preâmbulo de O Povo a Falar não é ficção, não é um livro de princesas e de príncipes, é a Constituição da República Portuguesa, a lei basilar do Estado português. Alguma vez viu isto em prática? Em primeiro lugar, boa noite a todos que nos estão a ver. Boa noite, João. De facto, é pura ficção. Se nós tivermos em conta que a nossa Constituição é de 76 e que este artigo 75 está inscrito... 65. O artigo 65 está inscrito na Constituição desde a sua gênese, desde a sua origem, e que, de facto, tem sido constantemente vilipendiado, se assim se pode dizer. De facto, é pura ficção. Nós estamos a fazer 50 anos, na verdade 48 desta Constituição, 50 da Revolução. Já era tempo de se pôr o que está no papel em prática, não é? Mas isto é um problema, repara, este problema não vem de agora. Este problema já vinha, da Primeira República. Tudo aquilo que nós estamos a viver hoje não é novo, não é novidade. Vinha da Primeira República. Foi identificado no Estado Novo, durante o período do Estado Novo. Depois, no 25 de Abril, houve problemas gravíssimos em matéria de habitação, com o retorno dos cidadãos que estavam nas antigas colónias portuguesas, os chamados retornados, que levou na altura também a um problema e a que se tivesse que tomar medidas muito sérias. Portanto, isto é um problema centenário, já verdadeiramente, e cada vez que se tomam medidas que são
capazes de estancar ou de controlar a situação, logo, pouco tempo depois, tomam-se medidas contraditórias que vão em sentido contrário e que depois acabam por criar o caos completo em todo o sistema. Eu vou deixá-lo por uns segundos porque tenho que cumprimentar os nossos espectadores através da Vida FM. Eles estão aqui a dizer ao ouvido que de vez em quando eu tenho que dizer estas coisas, porque o João Nuno faz isto com muita naturalidade. Mas eu estou aqui só por uns dias, por empréstimo, então quero cumprimentar todos aqueles que nos estão a ouvir através da 97.1 em Vida FM, falar também do YouTube do Isto é o Povo a Falar, onde pode acompanhar e saber tudo o que se passa, comentar, lançar desafios, falar um bocadinho sobre os convidados que gostaria de ver aqui através da caixa de comentários. Dizer também que tudo, mas mesmo tudo o que acontece aqui é retransmitido nesse canal do YouTube, mas também em podcast nas várias plataformas. É só subscrever e aproveitar para ouvir e reouvir muito do que aqui é falado, porque há aqui coisas muito, muito interessantes. Estamos a falar de habitação com Luís Castro. Luís, ambos estivemos no passado sábado numa grande manifestação, uma das maiores manifestações que Lisboa viu, segundo fontes policiais e vários colegas dos mídia. Já há muito tempo que não se viam manifestações deste nível e ambos conhecemos, na verdade o Luís provavelmente já conhecia há mais tempo, conhecemos uma história que, enquanto estamos a gravar, se está a desenrolar de uma família que provavelmente será despejada nas próximas horas ou que tudo se fará para evitar que seja despejada nas próximas horas. É uma constante cadência de histórias destas? Aliás, eu posso dizer que neste momento a família já terá sido despejada à hora. Não vamos acreditar que não vai ser despejada? Não temos tanta fé assim? Não. Assim, eu sou muito pragmático. Eu, quando vejo pessoas com 76 anos a serem postas na rua, quando, portanto, já nada me espanta e, portanto, no caso concreto da Alcina e do Carlos e do pai, pessoas doentes, não há nada, o nosso sistema jurídico está de tal forma mutilado, não há procuradores com coragem para questionar, não tenho sérias dúvidas que os nossos deputados, também na Assembleia da República, quem pode ter Mas os deputados são obrigados, e por acaso nós estamos a desenvolver uma série de reportagens sobre isto, e eu tenho andado a estudar, até tenho uma Constituição toda cheia de apontamentos. Os deputados assinam um compromisso de honra. Não é um juramento como o Presidente jura perante os deputados, mas os deputados assinam um documento, um contrato com o Estado português em que juram defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Onde é que está a falha? Está porque isto é tudo simbólico, portanto, na realidade mas não pode ser tudo simbólico. Porque os impostos não são simbólicos, pois não? Pois, os impostos não são simbólicos, mas mais do que os impostos é os princípios, não é? Quando nós falamos em dignidade da pessoa humana, já que estás a falar logo no preâmbulo? Nem é no preâmbulo, no primeiro... É antes do primeiro artigo, é no preâmbulo, logo para lembrar que a Constituição foi pensada para... Mas e como artigo também, sim. Como artigo, logo no primeiro artigo diz que Portugal é um Estado soberano baseado na dignidade da pessoa humana. Baseado na dignidade. Ora, é a partir da base que todas as políticas têm que se fazer. Quando a dignidade da pessoa humana, logo nas leis que são feitas pela República, nas políticas públicas que são feitas, não respeitam a dignidade da pessoa humana, portanto, isto diz muito daquilo que somos e daquilo que eventualmente queremos para o nosso futuro. E, portanto, nós temos que começar a pensar que, de facto, temos um modelo. Vamos celebrar os 50 anos do 25 de Abril, temos 48 anos, como tu disseste muito bem, da nossa Constituição, da Constituição de 76, que, entretanto, sofreu já várias correções, mas as correções parece que até cada vez são para pior, nunca é para melhor. E há uma coisa que é o princípio da segurança jurídica. Portugal é um Estado de Direito, também diz na Constituição. E sendo um Estado de Direito, tem que respeitar leis. Tem que respeitar leis. O problema é que as leis que nós temos são leis que são verdadeiramente incompreensíveis do ponto de vista dos princípios base e dos valores que nós queremos incutir, como é o caso da dignidade da pessoa humana. Qual é
a lei que me consegue, que pega num idoso de 70 anos, como era o caso, ou de 76, como era o caso da Maria de Lourdes, que até já aqui esteve neste, e com 76 anos de idade, despejam uma pessoa, colocando-a na rua, na via pública, sem que essa pessoa, no fim da sua vida, praticamente, tenha a oportunidade de se defender e de viver os restos dos dias que tem em dignidade. Isto é criminoso. Isto não é... eu peço desculpa porque eu fico muito indignado com isto. Portanto, o Luís tem sentimentos, é isso que me está a dizer? Não, isto é criminoso. Porque parece que tem que se esconder os sentimentos quando se vê a... Não, isto não é permitido. Nós temos que nos indignar, temos que nos revoltar. Verdadeiramente nós temos que fazer um novo 25 de Abril. Porque aquele 25 de Abril em que todos nós acreditamos, esse 25 de Abril, que era a esperança num futuro melhor, esse 25 de Abril já era. Meus amigos, nós temos que fazer uma nova revolução. Nós temos que olhar para o Estado, perceber a falência de todos os organismos do Estado. Nós não temos polícia, não temos segurança, nós não temos médicos, nós não temos pessoas. Neste momento não temos pessoas. Isto é caricato. E, portanto, nós temos que olhar para o nosso futuro, as pessoas têm que ir votar. Nós não podemos, ainda agora tivemos as eleições legislativas na Madeira, metade das pessoas não foi votar. Metade das pessoas não foi votar. Isto é inaceitável. E depois não se podem queixar e não se podem... Portanto, nós temos que olhar para o nosso futuro de uma forma muito pragmática e exigente, porque, caso contrário, nós não temos possibilidade de sair da cepa torta, porque andamos sempre de um lado para o outro e, no caso da habitação, é dramático. Mas quem é que consegue pagar, por exemplo, por um T2, 2.300 euros? É porque, repara, para se pagar uma renda de 2.300 euros... Tendo a teoria de que uma renda deveria ser um terço do rendimento... Com base naquilo que são as orientações internacionais, e as orientações internacionais até já estão muito empolgadas, falam dos 30%. Em Portugal nós já puxamos para os 35%, que é um disparate. Como é que é possível? Porque se o valor da renda não deverá ser mais do que 30%, então vejam quanto é que é o ordenado. Para se pagar uma renda de 2.500 euros... Não tem problema. Já agora deixa-me aqui abrir, Luís, porque eu tenho aqui, eu infelizmente não consegui assistir à entrevista do nosso Primeiro-Ministro ontem em direto, mas tenho aqui um resumo do Observador, ao qual eu faço referência como fonte, e a dada altura temos aqui a questão das rendas. E António Costa diz qualquer coisa como não será repetida a fórmula do ano passado, porque é impossível manter os 2% de aumento de rendas, porque isso vai prejudicar os senhorios, que também se sentem prejudicados, e temos que ter aqui alguma... Eu quero fazer a citação. É importante não quebrar a confiança. Não será repetida a fórmula, diz António Costa, porque queremos que as pessoas coloquem casas no mercado de arrendamento. Então, para o ano, o aumento será entre os 2%, o travão que foi usado em 2023, e os 6,95%, que seria o aumento previsto. Então vamos ter um aumento, eu diria, números vastos, entre os 4% e os 5%. Como é que o povo vai pagar? Mas também temos a informação de que o salário mínimo vai subir para aí 10 euros. Pois. E ainda não sabemos quanto é que os juros vão subir. E se a taxa de IRS sobe com o aumento do salário mínimo, porque ninguém se assume... Eu, de facto, concordo com o António Costa quando ele diz que não pode ser utilizada a mesma fórmula. Não pode, porque essa já se viu que não funcionou. Não funcionou, as rendas continuaram a aumentar, e temos que... e é isto que eu acho que o nosso Primeiro-Ministro está completamente delirante. E é isto que eu gostava de até chamar a atenção aos nossos telespectadores. Força. Eu não sei qual é a câmara. Número 3. É a 3, mas eu gostava que... O direito à habitação é um direito que se faz, não é para os proprietários.
O direito à habitação é um direito que se faz para defender as pessoas que não têm casa ou que até optam por não comprar casa. Porque vocês sabem muito bem, quando se compra uma casa hoje em dia, aquilo que vai acontecer é que ficamos endividados o resto da vida. E a gente não sabe o dia da manhã. Há pessoas que pagaram anos e anos a fio a sua casa, de repente têm um problema de saúde, uma vicissitude qualquer, e acabam por ou perder o emprego, ou problemas de saúde que não justificam e que não conseguem, muitas das vezes, acionar os seguros que tinham sobre aquele investimento. E o que é que acontece? Acabam por perder as casas. Nós temos uma percentagem significativa, parece que é diminuta, mas acaba por ser de pessoas que trabalharam uma vida toda e que não têm casa. Portanto, o direito à habitação é para todas as pessoas que não têm casa. Quando falamos dos proprietários, os proprietários não são chamados para o problema do direito à habitação. Porque os proprietários têm casas. São operadores do mercado. São operadores de mercado, são agentes económicos. Portanto, o direito de propriedade não é para aqui chamado. Porque o direito de propriedade, o que é que trata? O direito de propriedade trata do exercício manutenção de do direitos, o exercício de direitos que são próprios da propriedade. A possibilidade do proprietário vender, a possibilidade do proprietário arrendar, a possibilidade do proprietário doar. A pessoa que é o exercício o direito de propriedade prende-se essencialmente com isto, com a liberdade que o proprietário tem de escolher uma das formas que a lei prevê. Mas é a lei que prevê. E é isto que o Estado tem que meter na sua ótica e o legislador tem que pensar é que uma coisa é o direito à habitação, que é para quem não tem casa. Outra coisa é o direito de propriedade. O direito de propriedade e o direito à habitação não, são coisas completamente diferentes. E porquê é que são coisas diferentes? São coisas diferentes porque têm objetivos diferentes. A defesa do direito de propriedade é muito clara, tem a ver com o exercício de determinados direitos que são consagrados e que são admitidos. Eu não quero saber, enquanto inquilino ou arrendatário, eu não quero saber quem é o meu proprietário. Eu quero é saber que quem vai arrendar casas escolheu, porque é uma escolha. Quando tu vendes uma casa, vendes para a vida inteira. Imagina, eu quero vender só por 15 dias e depois voltava à casa para ti. É o que se faz no arrendamento. O Estado tem que dizer, quem quer arrendar, tem que arrendar nestas condições. E essas condições têm que defender o interesse público. Mas é engraçado, Luís, porque ao mesmo tempo conseguem ter os arrendatários e os arrendadores, os proprietários, irritados. Porque os arrendatários querem ter um mercado que funcione e os proprietários estão-se a sentir prejudicados porque agora estão a ser ameaçados que terão a que arrendar mesmo que não queiram. Porque alimentou-se um discurso logo após o 25 de Abril, ou melhor, um bocadinho depois do 25 de Abril, na altura até com Cavaco Silva, porque era Cavaco Silva quando estava no governo, a liderar o governo, em 1990, que faz o RAU, o regime de arrendamento urbano de 90, e logo aí ele tentou mexer e manipular numa coisa que estava mais ou menos consolidada e fixada. E quando se começa a mexer nas coisas, tem que se ter muito... E a partir daí começou-se a destruir tudo. E em 2006 houve a destruição total. E depois ainda agravou-se com a lei de 2012, a chamada Assunção Cristas, a lei dos despejos. E o que é que acontece? Nós temos que olhar para o problema, estou a dizer, e isto é muito importante. O proprietário tem interesse em maximizar o seu investimento, o seu negócio. O arrendatário tem interesse em pagar o mínimo possível. Como é óbvio. Estas duas posições são irreconciliáveis. Um quer ganhar o máximo, o outro quer pagar o mínimo. Mas está-se a esquecer de um terceiro fator nessa balança virtual, que é
quanto mais o arrendatário paga de impostos ao proprietário, mais o Estado português recebe de impostos. E o próprio Estado não deveria ele próprio, se calhar, fazer uma gestão mais adequada disso? João, mas este é o outro problema quando a gente vai discutir. Até porque o Estado, e segundo a Constituição, até porque o Estado, segundo a própria Constituição, ele próprio deveria construir casas. E o próprio Estado é proprietário de milhares de casas ou de milhares de potenciais casas que não estão ocupadas e que poderiam inundar o mercado e acrescentar aqui um fator de... Isso também é outro engano, que ultimamente anda na comunicação social e é um outro engano. Mas eu dou-lhe 2 exemplos facilmente. A 5 de outubro tem um prédio enorme que era do Ministério da Educação, que está desocupado e que não acontece nada, nem estudantil, nem privado, nem social. Está lá aquele imóvel a ganhar pó e a valorizar para alguém o vender eventualmente. Na Amadora, na verdade na Buraca, há um centro de saúde gigante que está à espera de obras também para ser convertido e não acontece nada. Mas o Estado tem, na administração pública, há um princípio basilar, que é a gestão dos recursos. O Estado tem que fazer uma gestão eficaz e eficiente dos seus recursos. Que não faz. Não faz. Mas em matéria de habitação, o que é que isto significa? Significa que aqueles imóveis, o Estado tem muitos imóveis, mas muitos deles não estão preparados para fazer habitação. Tem que se fazer intervenções. E é o que aconteceu com os prédios da Segurança Social, que foram vendidos à Câmara de Lisboa, que a Câmara de Lisboa comprou à Segurança Social para fazer habitação acessível, que a remodelação daqueles prédios custou 2 vezes mais do que se tivesse sido... O Estado não tem que ter cuidado com a gestão dos seus recursos. Pronto, mas quando eu falo do Estado... Eu conheço um jovem ligado a uma simpática associação de moradores que está neste momento a fazer um projeto de reformular casas de porteiras. Porquê é que o Estado não se envolve com privados? Mas porquê é que o Estado não se envolve com privados com um caderno de encargos bem definido a dizer vocês só podem ir até aqui porque eu não vos vou deixar cobrar mais do que isto? Mas isso é o que o Estado tenta fazer. Mas tenta fazer é mal. O Estado, isto é tudo... Ora bem, aliás, o artigo que você teve 65. A oportunidade de ler, no 65, no número 2, na linha 2, na verdade é o 3, ou B, ou a linha B, sim, diz precisamente lá que... Eu leio. Com subordinação... trabalhar com os privados com subordinação ao interesse geral. Exatamente. Ora bem, mesmo quando os privados são chamados a dar o seu contributo, que eu acho muito bem que deem, acho que isto é coletivo e, portanto, todos nós temos um interesse em que a coisa corra bem. Portanto, quando são chamados, têm é que ter a noção que o que está em causa não é nem o direito de propriedade, nem o direito da sua atividade económica, mas estamos a falar do direito à habitação. E o direito à habitação subordina-se a um interesse geral que não é compatível com o lucro desmedido dos proprietários. É assim, eu digo assim, meu amigo, o senhor tem casa, o senhor pode comprar, estamos num país livre, quer fazer investimentos, comprar terreno, sim senhora. Agora, não os pode ter ali para abandonados e prédios abandonados, completamente devolutos, nas mãos de privados ou nas mãos da banca. Porque a banca, na área metropolitana de Lisboa, eu penso que deve ter 22 mil imóveis, ou tinha até há bem pouco tempo, senão os despachou lá já para os fundos de investimento imobiliário, como foi o caso do Novo Banco, que, salvo erro, em 2019, salvo erro, vendeu... Perto de 8 mil imóveis ao 8 mil imóveis foram para um fundo nas Ilhas Caimão, um fundo imobiliário. Portanto, ora, se nós temos casa... Repare, não é por acaso que o problema da habitação, nós temos tanta falta de habitação na cidade e no país, e só nos grandes centros, os centros mostraram-nos isso, nós temos 700 e tal mil casas vazias no país. 760 mil casas vazias. Metade destas casas, sensivelmente, estão prontas para alugar ou para vender. São cerca de 300 mil. Destas 300 mil casas, ora, eu já não digo que se utilizassem todas
para pôr ao serviço do interesse público. Mas uma parte destas casas tem que vir, porque nós não temos. Construir um prédio demora anos. É as licenças, tudo mais. Mas aí voltamos à máquina do Estado. Mas não é? é a máquina do Estado, mas repara... Porque mas também diz aqui que eles têm que trabalhar com as autarquias, onde é que está, para a promoção da construção. Repare, mas não é só a máquina do Estado, é que depois quando saem as licenças e tudo, uma construção de um prédio não se faz, mesmo que esteja e há gente a construir de dia e de noite, mesmo a construção demora meses, se não anos. E o alojamento local é um problema? O alojamento local é. Então, se nós não temos habitação, pergunto eu, quantos alojamentos locais existem neste momento no país? Muitos, mesmo. 100 mil? Na verdade, até lhe digo mais, 100 Luís, mil? nós De onde é que descemos vem os este- dois à avenida e a dada altura, eu e o meu cameraman estávamos na manifestação de sábado e eu acho que já não descia avenidas a pé desde há muito tempo, se calhar desde nunca. E a dada altura estávamos a olhar para o lado e um prédio era de alojamento local, o outro prédio estava fechado, completamente emparedado para nem sequer poder ser ocupado. O seguinte voltava a ser alojamento local e depois lá aparecia um prédio com portugueses e depois apareciam mais 2 prédios com alojamento local para outro emparedado. Com a ironia, e eu vou pedir depois para pormos estas imagens, com a ironia de, a dada altura, nós estamos a descer muito perto da Praça do Intendente e estão uns turistas, eu diria ingleses pela cor da pele, mas não faço a menor ideia, mas diria muito provavelmente ingleses, porque muito branquinhos, no rooftop de um prédio, no rooftop piscina de um prédio, a apreciar os portugueses a protestarem pela falta de casas. E é a ironia das ironias, porque entre casas emparedadas para não serem ocupadas e casas que são transformadas em hotéis de luxo, não sendo hotéis, tiramos muitas casas do mercado, não é? Tiramos. Olha, e isto tem tudo a ver com a forma como o Estado e o disparate do nosso Primeiro-Ministro. Aliás, ele é uma pessoa inteligente, o António Costa, mas é assim, tem que ser... Eu não consigo perceber esta visão socialista para a habitação. Não Socialista? consigo. Sim, porque... Esta é a visão socialista? Não, esta é a visão socialista porque, é assim, ele ainda é o presidente do partido, quer dizer, o presidente não será, mas é o líder do Partido Socialista. E esta António visão Costa, e é o primeiro-ministro de Portugal. E esta visão é socialista? E esta visão é socialista. É um socialismo que eu não consigo perceber. Como é que as vendas inexplicáveis de edifícios do património do Estado Eu agora e das vou ter que fazer uma pausa, autarquias... porque eu sou muito mais bem disposto que o João. E eu conheço o maoísmo, não é? Eu conheço o leninismo. Sim. O costismo eu não conhecia, porque isto é mesmo um socialismo muito fora dos livros, não é? Pois não sei, mas repara, mas eu não defendo, eu percebi. Nenhum sistema político. O que eu defendo há coisas que são certas e há coisas que a gente percebe que estão erradas. É o bom senso. Há coisas que são de bom senso. Quando nós ouvimos todos os dias no telejornal dizerem-nos que a habitação houve um aumento das rendas em mais 5 ou 7% ao ano, e que ele diz que para o ano ainda vai fazer atualizações de mais 3 ou 4 ou 5%. Eu acho isto verdadeiramente... Quando não há casas para ninguém. Hoje estou a falar convosco aqui. Acabou de ser despejada a Alcina, o marido, Carlos e o pai idoso, que não têm solução habitacional. Eu quero ver se lhes vamos dar mais a cada uma tenda para irem dormir na Almirante Reis. Porque eles vão ser despejados hoje na Rua de Arroios. Portanto, foram despejados hoje na Rua de Arroios. Eu não percebo como é que o Estado, como é que é possível que isto aconteça no século XXI, como é que isto é possível de acontecer no século XXI, sem que o Estado tenha situação... Porque eu até admitia que as pessoas, olha, têm que sair, sim senhora, mas o Estado é obrigado a dar uma casa a esta gente. É o direito constitucional, voltamos ao princípio disto tudo. É o direito constitucional. Porque tinha que haver uma alternativa, mesmo Agora, que saíssem de Arroios e fossem viver para Odivelas ou para Mafra ou para Torres Vedras. Mas eu sou contra isso, porque isso é desvirtuar tudo aquilo que são os nossos princípios. Mas Luís, é melhor do que uma tenda, não é? Não, mas é melhor que uma tenda, mas nós não podemos pensar assim.
Nós não podemos Você pensar não pode impedir assim. a minha liberdade de pensamento, Luís. Não, Está nós na não Constituição também. Não podemos pensar assim. Porque se pensarmos assim, estamos a dar o ouro ao bandido. E eu vou Mas é que nem é ouro, Luís. Mas Há eu dias vou-lhe explicar, alguém dizia na manifestação, o governo tem que arrumar a casa. Você já Não há viu- casa para arrumar. Você já viu o que é pegar uma pessoa que viveu 50 anos? E neste caso num a senhora bairro- nasceu naquela casa, tanto quanto sei, é assim uma coisa... Exatamente. Mas imagina o que é uma pessoa que viveu 50 anos ou tem uma vida, no caso dela até nasceu ali. Mas veja, nasceu ali, conhece o bairro, conhece as pessoas, tem todas as relações As raízes estão todas ali. E agora é assim, o Estado vem-me dizer, agora vais para a rua, porque eu fiz uma lei que te permite ir para a rua, quando até há bem pouco tempo estavas protegida, mas eu agora resolvi mudar a lei para agradar aos proprietários. Porque esta história dos proprietários dizerem assim, repare, a quantidade de prédios devolutos que há é porquê? Porque é assim, estes prédios hoje têm rendas baixas, mas já tiveram rendas muito altas. O que é que foi feito a esse dinheiro? Ao lucro desse dinheiro? Não, as pessoas usaram, gastaram. Entretanto, os primitivos proprietários faleceram e são os herdeiros que querem, como têm um bem, e querem agora maximizar e viver à custa do bem. Não querem fazer nada. Muitos deles querem viver à custa dos rendimentos. Mas eu até admito, acho que é legítimo que as pessoas vivam à custa de rendimentos. Trabalhar, mas que loucura. É uma canseira. Não, então, mas porquê é que se há de trabalhar se eu tenho ali uma coisa? Agora, uma coisa é certa. É assim, se eu quero ser proprietário, eu tenho que... Tu tens o teu carro. Sabes que para teres o teu carro tens de pagar o imposto, tens que ir a fazer inspeção, seguro. Coisas. Portanto, se eu tenho um prédio, eu tenho que assegurar que o meu prédio está em condições de habitabilidade, porque aquilo é para isso que o prédio lá está. Não é para ocupar o espaço urbano, muitas das vezes, em situações de perigo. E se as pessoas não têm dinheiro para fazer as obras, então o que elas têm que fazer, enquanto proprietários, têm que dizer, nós precisamos do governo, de uma linha de financiamento, que nos apoie na construção e na recuperação dos nossos prédios. E tem que se endividar, que é aquilo que toda a gente faz. Porque esta coisa de eu quero ser proprietário, mas não tenho dinheiro para fazer obras, desculpem lá, isto não... Mas aí eu também gostava de ser proprietário e não tenho dinheiro para pagar a casa e as obras? Não, comprar ao banco, Sim. porque se eu for ao banco dizer assim, olha, eu quero que me emprestem dinheiro porque eu quero ser proprietário, o banco manda-me dar uma curva, diz, não tem dinheiro, não tem vícios. É o que o banco me diz logo. E, portanto, isto é que é a realidade. Portanto, dizer assim, eu sou proprietário, tenho prédios, mas depois não tenho dinheiro para os manter, então tenho que os vender ao Estado, fazer um negócio, a alguém que tenha capacidade para poder. Agora, o Estado não pode deixar milhares e milhares de... Porque uma coisa é o património do Estado. Outra coisa é o outro património, que não é do Estado, que é privado, mas que também tem que ser cuidado devidamente. E a opção poderia ser aquele formato europeu em que o usufruto é de 50 anos ou de 25 anos e que tem que ser mantido e constantemente renovado? Por exemplo, cidades como Londres ou Oslo fazem uma rotação constante dos seus residentes porque os prédios vão sendo demolidos e renovados para uma nova geração. Claro, aliás, isto era a política que vinha do Estado Novo. Sim. Aliás, eu acho... O Luís trouxe um artigo do Estado Novo. Eu trouxe eu não sei se depois vocês terão Mas podemos disponibilizar nas redes sociais. Disponibilizar. Este é o Diário do Governo de 7 de abril de 1947. Eu ainda não era... Eu tinha para aí 10 anos nessa altura. Mas é o Diário do Governo 36.212, em que o Estado Novo faz um alerta à navegação muito, muito forte, porque também, aliás, se tiverem a oportunidade, eu depois gostava que vocês até mostrassem esse Diário do Governo com algum pormenor, tem ali parágrafos que são de uma atualidade estrondosa. A especulação imobiliária, o desrespeito dos proprietários por aquilo que é a dignidade da pessoa humana. E agora, é assim, eu não estou a defender o Estado Novo, naturalmente, mas estou-vos a chamar a atenção
para o facto deste problema se arrastar. Este decreto é Diário do Governo é de 47, portanto são 76 anos, mais coisa, menos coisa, se não me falha a memória. São 76 Como anos. diria Guterres, é só fazer as contas. E o que é que se pode fazer? Porque, e eu sei que o Luís quer falar também sobre um projeto, e se calhar acabarmos em positivo, quer falar de um projeto que está a lançar junto com os vizinhos de Arroios, de renovação, os 4.0. Mas a questão aqui é um bocadinho essa, é o que é que se pode fazer? O Luís, há pouco, falava em revolução, falou em votos, falou em, ou vai falar em cooperativismo. São 3 caminhos, mas alguma coisa tem que acontecer, não é? Não tem que acontecer. E o que acontece é que nós andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Nós andamos a correr... Olha, o Governo vai... Muito em breve vamos ter aí, publicado no Diário da República, o Mais Habitação. Sim, foi aprovado a semana passada. Aliás, no sábado, durante a manifestação. Vai sair aí o Mais Habitação. Lá está. Temos o Mais Habitação, mas há anos que andamos a falar dos Vistos Gold, dos regimes especiais para residentes não habituais, parece que vão acabar. Vai acabar também, sim. Mas depois o regime especial para os nómadas digitais, a liberalização dos vistos para estrangeiros, eu não sei. Repare, eu não tenho nada contra os estrangeiros. Eu acho que até devíamos ter muitos estrangeiros, que isto já estou como ao outro. É pá, tudo ao molho e fé em Deus. Para pior não utilizar, fica, não é? É pá, vamos ver. Mas é assim, entraram no último ano em Portugal brasileiros, penso que foram cerca de 100 mil. Portanto, neste momento, os brasileiros já são 400 mil em Portugal. Mas entraram o ano passado, este ano, cerca de, à volta de 100 mil pessoas, no período de um ano, brasileiros. Onde é que estão as casas para esta gente? Em que condições é que nós estamos a receber as pessoas? Eu tenho resposta para isso. Venham. Estão na Quinta dos Inglesinhos, em Carcavelos, num acampamento. Estão em arroios, em prédios, à pinha. Capa do Globo, Portugal está a começar a construir favelas. Então, a comunicação social internacional já nos refere como um país onde se vive em tendas. João Dias, aquilo que repare, é isto que nós temos que olhar e pensar verdadeiramente. Isto é inaceitável. Não é inaceitável termos as pessoas, é inaceitável que tenhamos as pessoas cá e depois estas pessoas não tenham o mínimo de condições e os nossos que também cá estão não têm condições, tenham que emigrar. Estamos a perder a nossa juventude, porque não temos. Porquê? Porque depois o que é que acontece? Isto é uma pescadinha de rabo da boca, como tu dizias muito bem. Nós temos os imigrantes, depois os imigrantes precisam de trabalhar porque não têm ninguém que os defenda, ou muito pouca gente a defendê-los, e portanto são explorados desde o momento em que saíram dos seus países de origem até o momento em que chegam, são explorados no trabalho. Muitas das vezes são explorados na própria habitação, não têm condições, vivem a monte. Com casos gravíssimos, como incêndios em que morrem pessoas porque depois não têm capacidade de sair daqueles locais superlotados. Eu tenho dúvidas. Com estas políticas que são contraditórias em relação à estabilização do direito à habitação, eu tenho dúvidas. O que é que podemos fazer? Bom, nós somos de Lisboa, vamos vender o nosso peixe aqui da cidade, da capital, porque também é a maior autarquia do país e, portanto, a Câmara de Lisboa tem estado com a arquiteta Filipa Roseta, vereadora da Habitação, tem estado a fazer um trabalho extraordinário de recuperação de imóveis do município, não é? Que estavam abandonados, que estavam fechados. É certo que no tempo ainda do anterior presidente, do Fernando Medina, deu-se início à construção de muita coisa, mas estava muita coisa parada. Aquela história de que se ia construir este mundo e o outro ia-se construir. Portanto, nas calendas gregas, algum dia se iria construir. Mas, de facto, hoje, em 2 anos, foram entregues casas municipais,
cerca de 1.300 casas municipais. O executivo do Carlos Moedas conseguiu fazer isso através da vereadora da Habitação, a arquiteta Filipa Roseta, e isso parece muito bem. Tem uma série de obras e de contratos que estão em curso, tem uma série de programas, aliás, há 2 programas que eu chamo a atenção às pessoas que precisam eventualmente ou que queiram candidatar-se. Tem um programa de subsídio ao arrendamento que está em curso e tem agora também o programa de renda acessível, que também saiu mais o concurso, é o 20º. É certo que estes concursos são limitados, mas é o que é, vai-se fazendo. E nós próprios, na nossa Associação de Moradores, e eu quero fazer aqui um apelo, nós como em Arroios não podemos ter a esquadra de polícia, pelos vistos o Governo também não... Que é outro dos direitos, não é? Que é outro dos direitos, o direito à segurança é uma obrigação fundamental do Estado. Como não temos a possibilidade de ter uma esquadra, então os vizinhos de Arroios, a Associação de Moradores, faz um apelo a todos os proprietários da freguesia de Arroios. A Associação neste momento está a fazer um levantamento de imóveis que estejam fechados para... degradados, que não estejam a ser utilizados, casas de porteira, pessoas que são proprietárias e até têm alguma idade e que não estão para se estar a chatear. Nós vamos recuperar estas casas num programa que vamos lançar em breve que se chama Habitar Arroios 4.0, e este 4.0 significa que é para depois nós irmos arrendar. Portanto, é a Associação de Moradores que vai arrendar, subarrendar estas casas, vai recuperá-las em primeiro lugar e subarrendá-las depois a quem? A polícias, a médicos, a enfermeiros e a professores. Nós entendemos que tudo aquilo que é uma medida positiva, seja do Estado, porque é assim, eu não morro de amores pelo nosso Primeiro-Ministro, mas o nosso Primeiro-Ministro sabe que, em relação à Associação de Moradores, vai ter tudo aquilo que forem medidas que forem no sentido de ajudar as pessoas, temos que nos unir. Mas aí é o ouro ao bandido que há pouco me acusava, não é? Se nós, e é um bocado o ouro ao bandido que eu estava a ser acusado há pouco. Não é. Porque nós estamos a fazer o trabalho que é o trabalho dele. Exatamente. Mas é assim, eu neste momento tenho que ajudar as pessoas. Pois. Eu tenho que ajudar as pessoas. Se o Estado, quando o Estado se demite das suas funções principais, o que nós temos que fazer é que nos unirmos todos e sermos nós a escolher o nosso caminho e a fazermos aquilo que é o mais importante para nos ajudarmos mutuamente enquanto sociedade, enquanto civilização. E é isto que é o nosso apelo. E, portanto, é por isso que nós, neste programa Habitar Arroios 4.0, queremos que, já que não conseguimos ter uma esquadra de polícia na freguesia, porque o Governo sistematicamente nos impede de termos uma esquadra de polícia com dignidade, não é abrir um balcão ou uma carrinha com uma caixa em cima e depois lá, não, é dignidade. Uma esquadra de polícia com menos de 150 polícias não serve rigorosamente para nada. Portanto, 150 polícias, isso sim. É só para fazer buscas na casa do Rui Rio. Pois. Não há esses polícias todos disponíveis. Não sei, mas pelo menos de 150 polícias, portanto não vai fazer, ou agentes, não vai fazer rigorosamente nada. E, portanto, como não podemos, então vamos ver um polícia no seu prédio. Veja que tem oportunidade e se tiver um condomínio, uma casa para arrendar na freguesia de Arroios, os vizinhos de Arroios estão interessados, contactem connosco. Eu vou pedir para deixarem em rodapé o nosso contacto e vamos tentar dar casas aos nossos professores para que os nossos alunos também, os filhos, possam ter acesso a aulas e nós todos termos, ao fim e ao cabo, acesso a uma vida em sociedade com mais dignidade. Tenho uma pequenina provocação, agora que faltam cerca de 5 minutos para terminarmos. Eu acredito, é uma opinião pessoal,
que quando um partido vai a eleições e estabelece um conjunto de promessas, o que eles chamam um potencial programa de governo, estamos presentes a um contrato. E quando alguém vota naquele contrato, é como se o assinasse. É a minha opinião, é um contrato social, é o que eu chamo, é o conceito de contrato social. Quando um partido promete X, Y, Z e depois chega ao governo e nada daquilo acontece, antes pelo contrário, quem deveria supervisionar não tem um botãozinho para carregar e fazer cair o governo? Tem. Aliás, este conceito do contrato social e da responsabilização foi muito defendido pelo professor, por um vosso também convidado, que é o professor Paulo Moraes. Lembro-me, um grande combatente da corrupção em Portugal. E de facto, eu lembro-me, já quando ele foi candidato em 2016, às eleições presidenciais de 2016, dele referir precisamente isso, que o papel do Presidente da República é, acima de tudo, um papel de moderador e de supervisor. E não tem que andar sempre a bater na cabeça do governo, mas tem que... Se calhar se batesse uma vez não precisava de bater mais, não é? É um bocadinho... Mas tem que, acima de tudo, assegurar de que aquilo que foi o compromisso com o eleitorado, aquilo que foi o compromisso com o povo... E o desrespeito por uma norma essencial do país, não é? Aquilo que foi o compromisso com o povo não é violado. E, portanto, eu tenho muita dificuldade quando, aliás, todos nós, eles, os políticos hoje em dia, e é por isso que a classe política está muito mal vista, todos eles, não, a gente diz o que quer, não tem consequências nenhuma. Isto hoje é o tralari, amanhã é o tralará. Ninguém hoje diz uma coisa, amanhã ninguém é diz responsabilizado, outra. Não é? Ninguém é responsabilizado. Há uma impunidade total. Pois compra-se TAP, vende-se TAP, compra-se TAP, vende-se TAP e aluga-se TAP e depois vende-se. Destrói-se todo o sistema judiciário. Portanto, paga-se mal aos juízes, paga-se mal aos magistrados públicos. Quando não se paga mal, dá-se-lhe condições miseráveis, portanto, não tem instalações, há tribunais onde chove lá dentro, com buracos no teto, e isso é que é o problema, e, portanto, isto é que nós temos que ser muito exigentes, e, portanto, o Presidente da República, eu admiro o professor Marcelo Rebelo de Sousa, é um constitucionalista importante e ele já devia ter tomado algumas medidas mais exigentes, porque é assim, o que ele anda a fazer, perdoa-me a expressão, é empurrar com a barriga, e isto tem consequências e as consequências não são boas. Luís, temos 1 minuto e 30, dou-lhe 1 minuto para olhar bem fundo na Câmara 3 e convidar os nossos espectadores a ajudarem a associação, os moradores de Arroios, e também imagino que tenha algum tipo de programa de apoio para estas pessoas que vão provavelmente estar na rua esta noite. É assim, neste momento há a necessidade de nos unirmos todos em prol da defesa do direito à habitação. O direito à habitação é para quem não tem casa. Os vizinhos de Arroios estão neste momento a fazer uma campanha no sentido de arranjar quer parceiros a nível financeiro, quer parceiros, pessoas que tenham casas, condomínios que estão abandonadas. Peço-vos que entrem em contacto connosco, através dos contactos que estão disponíveis publicamente da associação, e que nos digam se têm uma casa que gostariam de arrendar. Nós vamos recuperar a vossa casa e vamos pô-la ao serviço da comunidade. Obrigado. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado, Luís, por se ter juntado a nós. Também agradecer-lhe a si que assistiu a Isto é o Povo a Falar. Amanhã voltaremos provavelmente com um tema do mesmo género, porque o país não para. Acompanhe-nos no YouTube, ouça-nos nos podcasts. Nós voltamos amanhã para mais um Isto é o Povo a Falar.